boa noite para você que está acompanhando aí o nosso Fala Hora. Olha só, a nossa equipe saindo em estúdio hoje. Estou aqui juntamente com o Johnny Pacheco, cinegrafista. Estamos nas ruas da cidade. Aliás, não sou o único não. A nossa equipe é espalhada por vários pontos aqui de Santa Catarina para mostrar o jornalismo que você está acostumado na tela da SCC-SBT. Colocamos a mostra, colocamos a capa. A nossa equipe tem guarda-chuva para mostrar a realidade dos pontos da nossa cidade. Agora, estamos no sul da ilha de Santa Catarina. Essa aqui é a Rua Cristóvão. Ela é muito próxima, inclusive, à Avenida Campeche, que liga aí Rui Tavares ao Teto da Lagoa. Aqui, em virtude das obras que estão acontecendo, muitas casas tiveram aí alagamentos na tarde de hoje. A informação que a gente tem, chegando aqui nesse ponto, onde a nossa equipe se encontra, é que a água invadiu muitas casas, inclusive algumas pessoas acabaram perdendo tudo. Mas não são somente essas pessoas, não. O comércio também foi afetado por conta das fortes chuvas. E a gente vai conversar agora com o proprietário daquele estabelecimento que teve água entrando no estabelecimento na tarde de hoje. A gente percebe que a chuva voltou a cair forte aqui nesse ponto. Inclusive, eles foram instantes a previsão do tempo. Olha só a quantidade de água que tem por aqui, ó. Ó, olha só, tá pesado, tá carregado de água. A gente vai conversar agora com o proprietário desse estabelecimento que teve a água entrando na tarde de hoje. Qual é o seu nome, amigo? Eduardo. Eduardo, você é proprietário desse estabelecimento aqui, né? Sim, tem esse estabelecimento há 1 ano e meio, mais ou menos. Eduardo, é sempre quando chove esse problema, não? Cara, essa região sempre teve problema de alagamento. Só que devido a algumas obras que estão sendo realizadas aqui na Avenida do Campeche, isso aí se agravou muito. Hoje subiu água como nunca subiu antes. Então eu tive água que invadiu o meu estabelecimento. Tem pessoas aqui nessa rua que tiveram a casa invadida, perderam todos os seus imóveis, tudo. Então eu acho que tem que dar uma olhada para o que está acontecendo aqui na Avenida do Campeche, porque essa obra está desordenada e está causando muito transtorno aqui para os moradores. O pessoal está trabalhando quando o dia está ensolarado? Tem pouca gente trabalhando, a obra está mal sinalizada, sabe? O pessoal não sabe quando vai ocorrer a obra, quando vão abrir a rua. Então está muito desorganizado e está causando muito transtorno aqui para a região. Chegasse a perder alguma coisa ali dentro? Cara, eu acho que eu perdi 2 freezers ali e depois vou ter que avaliar mais coisas ainda. Eu estou saindo daqui, mas com assim, ó, uma dor no coração, porque eu sei que vem mais chuva ainda. Meu pai. Quanto tempo você começa aqui? Há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Nossa solidariedade, viu? E conto sempre aí com a reportagem da SCC-SBT, que a gente está cobrindo essa obra, mas também a gente está acompanhando alguns pontos aqui de alagamentos na nossa cidade. Obrigado. Portanto, essa é a realidade. Viu, Julia Matos, você que está aí em casa, nós começamos o nosso Tá Na Hora um pouco diferente nas ruas, porque esse é o nosso objetivo, mostrar para você o jornalismo de fato como ele é. Olha só, tem imagens do Johnny Pacheco, Avenida Pequeno Príncipe nesse exato momento, quando volta aqui do esporte aqui no sul da ilha, acredito que esse é o cenário também em muitos pontos da nossa cidade. Inclusive, Júlia, hoje eu estive em uma rua, ou melhor, uma escola e uma rua alagada também, aqui no sul da ilha, no Morro das Pedras. Uma escola que foi inaugurada, opa, o guarda-chuva caiu aqui na câmera do nosso Johnny Pacheco Guerreiro. Escola inaugurada recentemente, 1 ano, e já tem cachoeira dentro da sala de aula com alunos que tiveram que ser mandados de volta para suas casas. Daqui a pouco a gente mostra essa realidade. Julia Matos, tá na hora. Pode deixar, Cleiton Ramos. Vocês veem que o Cleiton é desse daqui, ó. Ele vai na comunidade, ele vai na sua rua, vai no seu bairro, vai na sua casa se precisar para mostrar o que está acontecendo. Hoje a gente tem acompanhado esse respaldo da chuva, né? Os impactos da chuva no estado catarinense, algumas regiões mais afetadas e a grande Florianópolis agora está em alerta. A região aqui de Florianópolis a gente tem acompanhado região leste, região sul, mais afetados até o momento. Então, bairro Campeche, onde o Cleiton estava no momento, mostrou já alguns alagamentos. Vocês viram que ele mostrou ali inclusive um comerciante que falou sobre essas obras na avenida principal do Campeche, em algumas ruas, antes ainda do Campeche, no bairro Rio Tavares, que a gente tem acompanhado exatamente para isso aqui, ó, para quando chover, não acontecer isso, ó, de entrar água na comunidade, de entrar água na casa, de entrar
entra água nos comércios, que era algo que a gente mostrava frequentemente em todas as reportagens de chuva. Era só cair chuva por aqui, essas regiões normalmente alagavam. Cleiton Ramos está lá no sul da ilha de Santa Catarina para mostrar para vocês. E a gente daqui a pouquinho vai mostrar outras pontas da ilha, da Grande Florianópolis, com os impactos da chuva. Cleiton conversando com a comunidade, com o comerciante e, claro, até uma dificuldadezinha ali do mic, né, do microfone e da câmera, mas por conta da chuva, por estar lá, né, junto com a comunidade. A gente vai seguir daqui e para vocês que estão espalhados por toda a região catarinense, para vocês, nossos telespectadores, mandem pra gente como é que tá a chuva aí na sua região, qual foi o impacto por aí, mande pro nosso WhatsApp, que a gente vai receber aqui, 48991622676. Mande vídeo, mande foto, o que vocês estiverem passando por aí, mostrem pra gente, que eu vou trazer aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Agora, a Sofia Gonzalez também está no norte da ilha. A gente tem imagens já da Sofia, Hermano, para a gente mostrar para o pessoal. Para vocês acompanharem aqui, Sofia está chegando no norte da ilha de Santa Catarina. Você está pelos ingleses, Sofia, é isso? O que você tem registrado por aí dos impactos aqui na ilha e no bairro Ingleses, né? Boa noite. Boa noite, Júlia, a todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora. Então, aqui a chuva tinha dado uma trégua há alguns minutos atrás, mas agora ela voltou com bastante intensidade nesse momento, né? Nós, inclusive, tínhamos alertado sobre o que a Defesa Civil Estadual tinha falado, né? Que desde quarta-feira, no caso ontem até sexta, a gente podia ter cerca de 100 a 200 milímetros chovendo aqui na região, e o que a gente registrou até agora são 100 milímetros só aqui em Florianópolis. Isso que não chegamos ainda nem na sexta-feira, né? Então é um grande volume de água mesmo para essa região. Como você falou, né, as mais afetadas aqui de Florianópolis foram o sul, o leste e aqui também no norte, onde nós estamos na servidão Maria de Oliveira Nunes, aqui que fica na região entre Ingleses e Santinho, e aqui foi registrada uma ocorrência do Corpo de Bombeiros, né? Como a gente pode ver aqui, a rua está bastante alagada. Ela tem um certo declínio aqui realmente, né? Mas essa parte aqui não dá para passar aqui no local. Uma família ficou ilhada, foi resgatada aqui pelo Corpo de Bombeiros, né? Mas o que a gente presenciou aqui no local foram muitos moradores tentando atravessar aqui. Quando a gente chegou, tinha, por exemplo, um pai com uma filha voltando da escola, uma outra moça também que mora aqui no prédio, mas não tem como entrar. A família dela, inclusive, tá lá, só que ela tá aqui do lado de fora, então ela acredita que vai ter que dormir num hotel, né? Realmente é uma situação complicada para quem mora aqui. Nós também conversamos com ela, parece que aqui é uma região onde alaga normalmente, mas não nesse nível, né, de as pessoas não conseguirem realmente entrar e sair de casa. Alguns moradores também estavam ali na sacada, aqui em cima nos prédios, a gente consegue ver que eles estão observando a situação, mas por enquanto sem muita perspectiva de conseguir sair daqui, né? E para a gente chegar até aqui, nós viemos ali pela região da Beira-Mar, do centro, passamos pela Avenida da Saudade, que dá acesso tanto aqui ao norte da ilha quanto também ao leste, né? E tem bastante água no caminho, viu? Tanto na Beira-Mar quanto na Avenida da Saudade, a ciclovia ali já está intransitável, enfim. E o trânsito está bem complicado aqui na região, até para chegar aqui, muitos carros na rua, então realmente a orientação seria assim, se puder evitar de sair de casa, evite, porque está bem complicado, bastante alagamento e muitos veículos na rua. Júlia. Obrigada, Sofia, pelas informações. Sofia, então, no norte da ilha de Santa Catarina, Cleiton no sul. Daqui a pouquinho a gente dá mais um giro para mostrar outros pontos da cidade para vocês. A Sofia comentou aqui sobre a comunidade, sobre os moradores. Fica também o alerta, né? Aqueles que estão em alguma região de alerta, que continua chovendo dessa forma, às vezes tirar o carro, colocar num espaço, né, se for possível, mais elevado, já se comunicar com outros vizinhos, com a família e, claro, a gente vai seguir acompanhando e informando vocês aí de casa. A gente tem imagens também de Canasvieiras para vocês agora. Canasvieiras com pontos de alagamento também. A gente recebemos essas imagens da comunidade, está aqui na tela para vocês. Abre a tela para o pessoal ver, mano, para quem está em casa conseguir acompanhar. Olha só, pessoal, os motoristas já mandando algumas imagens para a gente. Bastante chuva nessa quinta-feira. Era, de fato, o alerta da Defesa Civil, seria entre a madrugada de quarta-feira, com a tarde desta quinta, com bastante chuva acumulada em algumas regiões de Florianópolis e da Grande Florianópolis. A gente tem recebido esses vídeos durante a tarde e agora a gente vai mostrar para vocês esse respaldo, né? Para vocês que estão aí de casa, já adianto que a tendência é começar a melhorar.
Então, amanhã a chuva vai estar reduzida em todas as regiões do estado. Em alguns estados, inclusive, o sol vai aparecer. Aqui na Grande Florianópolis, nós teremos essa trégua da chuva. Ela não desaparece finalzinho da tarde. Durante o meio da tarde pode ter algumas pancadas de chuva, mas ela não vai ficar contínua com esse acúmulo que a gente tem observado por aqui. Pelo menos é a previsão até o momento. A gente tem acompanhado com a EPAGRE, com a Defesa Civil, para poder atualizar vocês. Agora, no sul do estado, várias cidades registraram ocorrências nesta quinta-feira à tarde por conta da chuva forte. A nossa equipe esteve lá acompanhando e apurando as informações. Quem traz mais detalhes agora pra gente, olha só. A manhã desta quinta foi de muito transtorno para quem mora ou trabalha na região central de Jaguaruna. Com poucos minutos de chuva, a água invadiu vários estabelecimentos. Na hora que a gente chegou aqui era 7 horas, né? Daí já aquela chuvarada já começou a alagar tudo. Aqui na frente era uma lagoa. Aí entrou aqui dentro do comércio aqui. Segundo os moradores, esse já é um problema antigo. A gente já colocou arião por aqui, por tudo, e é toda a vida esse transtorno, não tem? Cada vez que chove, até a noite, tudo, às vezes quando dá muita chuva, a gente fica muito preocupada, porque é um transtorno toda a vida, e já faz tempo isso aí. Os bueiros sempre assim, não tem assim um escoamento bom, então aí desce tudo para cá. Aqui em Jaguaruna, por exemplo, a chuva forte começou por volta das 5 horas da manhã e logo a principal via aqui, a região central, ficou alagada. Segundo a Defesa Civil, nas primeiras horas, o acumulado de chuva foi de 40 milímetros. É claro que esse volume pode ser ainda maior, já que a chuva para, volta e a Defesa Civil está monitorando a situação, não só aqui em Jaguaruna, mas em toda a região. A orientação é que os motoristas evitem trafegar principalmente com os veículos onde não dá para ver o chão em ruas alagadas. Além de Jaguaruna, outras 4 cidades da região registraram ocorrências, segundo a Defesa Civil. Pescaria Brava, Sangão, Imbituba, que chegou a cancelar as aulas da rede municipal no período da tarde, e também Imaruí, que teve diversos pontos de alagamentos e, devido aos transtornos da chuva forte, o município chegou a suspender os trabalhos no Paço Municipal. Moradores registraram os diversos pontos de alagamento. Corredeira que tá vindo lá de cima e descendo para Vila Paraíso. Nesta quarta-feira, a Defesa Civil fez um alerta a todo o estado de Santa Catarina pela previsão do volume de chuva, pelo menos até a próxima sexta-feira. Pessoal, e nunca é demais repetir. No caso de urgência, é o mesmo número para todos. 153 Defesa Civil, 193 Corpo de Bombeiros. Agora um assunto delicado vindo lá do norte do estado, de Joinville. Uma estagiária foi alvo de falas racistas dentro de uma escola de educação infantil. O ato racista, pessoal, ele partiu da diretora da escola, que se sentiu incomodada com o cabelo da mulher. O repórter Renato Santos chega ao vivo para explicar mais sobre esse assunto pra gente. Em pleno século XXI, né, Renato Santos, a gente tem esse tipo de comportamento, esse tipo de material para trazer aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. O que você tem de mais informações com relação a essa mulher? Boa noite. Boa noite, viu, Júlia? Exatamente isso. Um ato que vem chamando a atenção de toda a imprensa catarinense aqui em Joinville ganhou grande repercussão nesta quinta-feira. Essa ação aconteceu no último dia 3, mas somente agora veio a público. A Paula era uma estagiária nessa escola aqui de Joinville, da rede privada. A Paula tem 29 anos. Ela disse que era um dia comum, um dia qualquer de trabalho, quando a diretora dessa escola se aproximou dela e fez a seguinte pergunta: e esse cabelo aí, vai arrumar? Pedindo para ela arrumar o cabelo, já que a diretora estava incomodada com o estilo de cabelo da Paula. Só que, para quem não sabe, eu acho que vocês estão vendo aí na imagem, a Paula é de origem afro, é uma moça negra, de cabelo crespo, como todo e qualquer brasileiro que tem essa característica. E a Paula se sentiu realmente muito revoltada, se sentiu humilhada, procurou a equipe pedagógica da escola, pediu uma reunião. Só que detalhe, viu, Júlia? Ela disse que nada aconteceu e continuou da mesma forma. Ela se sentiu realmente humilhada por esse ato que a Paula caracterizou como criminoso e racista. Vamos ouvir um pouco desse momento e a Paula traz os detalhes de como tudo aconteceu, inclusive com falas da diretora dessa unidade escolar aqui de Joinville. Vamos acompanhar. Ela tomou a liberdade de olhar para o meu cabelo e soltar a seguinte frase: e esse seu cabelo aí?
vai arrumar esse cabelo. Esse cabelo aqui, de uma mulher preta. Esse cabelo aqui, crespo, volumoso. Sim, dentro de um lugar onde existem 2 crianças negras. Sim, dentro de um lugar onde se titula aldeia. E no dia seguinte, ao marcar uma reunião ali com a direção pedagógica da Aldeia do Sol, eu recebi a seguinte resposta. Foi quando tu Tá, veio, só deixa eu falar. disse esse cabelo. Aham, não, Foi você vai exatamente. arrumar esse cabelo. Depois eu disse esse cabelo. Mas isso foi o que eu Sim, ouvi. aconteceu. Eu saí de lá sem nenhum apoio psicológico, mesmo contendo na equipe psicólogos. Pelo contrário, eu recebi as seguintes falas. A gente não faz ideia, cara. A gente precisa que o outro diga pra gente. Mas tu entende que eu já cansei, né? As pessoas negras estão nessa posição de ensinar. É uma coisa que eu tenho absoluta certeza que a Ariadne não é uma pessoa preconceituosa. Olha, Júlia, o que mais causou revolta nas redes sociais, principalmente, foi essa fala da diretora, quando, durante a reunião, ela falou para a Paula o seguinte: vocês precisam explicar para a gente não sabe como fazer. Como assim, né, Júlia? Século XXI, as pessoas precisam ser tratadas de forma igualitária, não importa se é negro, se é uma pessoa loira, se é uma morena, se é uma ruiva. Nós vivemos em um Brasil, em um país de origem afro, de origem indígena, e quando isso acontece, realmente, muitos brasileiros ficam revoltados. A gente entrou em contato com a escola, que por meio de nota lamentou esse fato ocorrido no último dia 3, disse que já afastou essa diretora envolvida nesse caso racista. A escola ainda afirmou que a fala foi específica, individual e não representa os valores da unidade escolar. A nota da escola ainda diz que, após o episódio, vai investir ainda mais em um plano de ação para ser estruturado e ser desenvolvido e aplicado, não apenas com os profissionais, mas também com os pais e com os alunos da unidade escolar. Nós tentamos também contato com a Polícia Civil para saber como a polícia vem investigando esse caso, mas até agora não tivemos nenhum retorno. Retorno com você no estúdio, Júlia. Obrigada, Renato, pelas informações. Pessoal, racismo é crime. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Vou chamar o Renato de novo aqui. Renato, não vai embora. Vou te chamar de novo em tela, porque a gente tem feito esse giro pelas regiões catarinenses com relação ao impacto da chuva. E diferente dos outros ao vivo que nós chamamos agora no Tá Na Hora, você parece estar num local sem chuva, né? Como é que foi aí no norte do estado, Joinville, com relação a essas chuvas hoje? Aconteceu algo de diferente por aí? Foi um dia tranquilo? Conta pra gente. Pois é, viu, Júlia? Pela manhã teve bastante chuva aqui na cidade de Joinville. Na verdade, a manhã de quinta-feira iniciou com chuva em várias partes aqui da nossa região, Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, Corupá também. Depois do meio-dia, deu uma leve calma, não teve mais chuva, mas o tempo continuou nublado. Tem um alerta da Defesa Civil para chuva volumosa e com previsão de deslizamento e também alagamento para essa sexta-feira e também todo final de semana, viu, Júlia? Obrigada, Renato, pelas informações. Renato, sempre muito bem informado. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta, Renato. Obrigada. Agora, nessa quinta-feira, a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a segunda fase da Operação Ghost Hunters. A investigação busca desarticular um esquema criminoso responsável por uma fraude de aproximadamente 6 milhões de reais contra um fintech sediada em Florianópolis. É isso mesmo, irmão? Fintech, aqui de Florianópolis. A fraude aconteceu em 15 de julho de 2024, constituiu no acesso indevido ao sistema de TI da empresa, o que resultou em mais de 300 transações fraudulentas. Na primeira fase da operação, ocorrida em fevereiro desse ano, o hacker responsável pelo acesso ao sistema foi identificado e preso preventivamente. Além disso, foi apreendido um veículo avaliado em 120 mil reais e foram bloqueados aproximadamente 40 mil dólares em criptomoedas pertencentes ao criminoso. As investigações iniciais ainda resultaram no bloqueio judicial de 4 milhões e meio de reais e na recuperação de 1 milhão e meio de reais. Essa segunda fase, ocorrida hoje, foi realizada em 15 cidades em 8 estados da federação: Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Essa fase buscou identificar e responsabilizar possíveis coautores, sendo expedidos 23 mandados de prisão temporária e 4 de busca e apreensão. O delegado Osmar Carraro Júnior
Titular da Delegacia de Combate a Estelionatos, da DIC aqui da capital, falou da operação de hoje. Olha só. Na data de hoje nós conseguimos obter aí êxito, um resultado bastante positivo. Foram 17 prisões temporárias cumpridas efetivamente na data de hoje, além das buscas domiciliares. Nós também apreendemos uma motocicleta que vale aproximadamente de 30 a 40 mil reais. Na segunda fase dessa operação nós conseguimos identificar efetivamente aí diversos outros comparsas, não apenas conteiros, mas autores efetivamente, comparsas aí do hacker que violou o sistema aí, de informática da Fintech, né? Então nós consideramos essa operação bastante exitosa. O delegado, pessoal, ainda comentou como a Polícia Civil tem realizado as investigações buscando solucionar esses crimes cometidos contra essa Fintech de Floripa. A gente vai acompanhar agora. Trabalhamos basicamente em duas frentes, né? Identificação dos autores aí das fraudes, uma vez que na internet eles se utilizam aí do anonimato, se utilizam de redes privadas para fins de se esconder na rede e praticar os seus crimes, né? Então, além desse primeiro objetivo, que é identificar os autores da fraude efetivamente, o segundo objetivo da nossa unidade, das investigações em geral, é certamente despatrimonializar essas associações criminosas, né? Não basta apenas prendê-los, nós temos sim que identificá-los para fins de despatrimonializá-los e demonstrando aí que, de fato, enfim, o crime não compensa, né? Os criminosos são investigados pelos crimes de furto mediante fraude praticado por meio de eletrônico, informático, ou seja, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem atingir até 21 anos de prisão e multa. Agora, pessoal, Cleiton Ramos segue me chamando aqui no ponto, porque ele já está em outro ponto, outro espaço próximo no sul da ilha, para mostrar os alagamentos e os impactos da chuva por lá. Cleiton Ramos está chegando aqui com a gente? Cleiton, a chuva já está chegando, aí está nos teus pés, né? Mas tô achando que se tu andar mais um pouquinho, o negócio já aumenta. Como é que tá por aí, Cleiton? Me conta. Olha só, a situação está muito complicada. A gente está aqui na rua Cristóvão Martins. É uma servidão, na verdade, no sul da ilha, no Campeche. Conforme a gente vai andando, e tem que pisar aqui com muito cuidado, a gente não sabe o que vai encontrar pela frente, a gente vai notando que a profundidade é maior. Bom, você pensa que agora está feio? Estava pior, viu, Júlia? Segundo relatos aqui de moradores, a situação realmente foi caótica. Entrou água em muitas casas aqui nesse ponto. E para piorar a situação, ô Júlia, tô andando aqui, muito lixo na rua, porque não deu tempo de recolher o lixo e como a quantidade de água foi imensa nessa parte aqui do sul da ilha, acabou espalhando muito lixo. E não é pouco não. Pela rua, olha só, tem balde, tem saco de lixo que ainda está fechado. Muitos acabaram sendo abertos pela força da água. Realmente a situação é preocupante e assusta. E olha só, eu encontrei aqui duas pessoas que eu vou conversar e uma tem um pé de pato. E me chamou a atenção, eu digo, será? Chega mais aqui, amigo, por gentileza. Você está com um pé de pato aí, mas não foi por causa disso aqui ou foi? Diz aí, qual o seu nome? Sou Luan. Luan, sou fala, Luan. guarda-vidas do Novo Campeche. Tava pegando umas ondas, saindo aqui na rua, cheguei com essa situação lamentável. Você é salva-vidas? Sou salva-vidas. Certo, e aqui a gente vê que o cenário é complicado. É sempre assim quando chove? Normalmente é assim, não tem muito o que fazer. Acaba que os bueiros são entupidos pelo lixo e fica sempre essa situação. Bem difícil aí para quem mora aqui, para quem quer usufruir da praia. É uma situação bem complicada. Tá certo. Não foi necessário usar o pé de pato aqui não, né? Hoje não foi. Bem tranquilo hoje. Tá bom. Mas tem dias que é maior. Tem dia que fica pior ainda. Tá certo. Obrigado, Luan, pela participação ao vivo. Valeu. Aqui no SCC SBT. Qual o seu nome, amigo? Henrique. Henrique é morador dessa casa aqui. Tô vendo lá que tem uma vassoura lá no fundo lá, provavelmente para tentar dar uma escoada na água. É isso, Henrique? É isso aí. Chove um pouquinho, já alaga tudo, acaba entrando, mesmo com bombas no terreno, a gente não consegue liberar água aí, né? Quanto tempo tu mora aqui? A gente mora 5 anos aqui. Sempre assim? Cara, sim, umas 3 vezes por ano alaga, a água vem até esse degrau aqui, é bem complicado. Perdeu muita coisa ali? Deu tempo de tirar? A gente levanta porque já sabe como é que é, né? Porque é recorrente, mas sim, né? Molha os móveis, os MDF, acaba estragando alguma coisa. Sempre. Já foi feito um pedido aí para tentar dar uma amenizada na situação, porque, segundo informações, com as obras acontecendo na Avenida Pequeno Príncipe,
próximo aqui desse local acaba dificultando e vindo muita água também. Exato. Cara, eu tenho um grupo de moradores aqui que está sempre, né, em WhatsApp com a prefeitura e coisas, mas, tipo, sempre vem alguém aqui, dá uma olhada, mas nada é resolvido, né? Os empreendimentos também dizem que vão solucionar, vão ter mais apartamentos aí, vão solucionar as vias do Campeche e acaba piorando a situação. Né? Entrou água ainda? Tem água lá dentro ou não? Tem um pouco, dá para entrar ali. Se quiser Podemos entrar? Pode então, com licença, Henrique. Vai devagar aí, Johnny, que tá liso o negócio aqui, meu irmão. No quintal tem muita água ainda, né? Dá para ver. Tem muita água. Que bom que já deu uma esquadra lá de dentro, né, Henrique? Exatamente. Complicado. Muito complicado. Deixa eu ver aqui, com licença, Henrique. Tá com a família? Mora sozinho, não? Agora eu tô sozinho. Tá sozinho agora? É complicado realmente, tem que andar devagar aqui, ó. Rapidamente o Henrique colocou os móveis para dentro aí para não perder nada. Já teve situação que tu perdeu muita coisa? Tava estragando, né? Armários e coisas que estão mais no chão que não consegue levantar. Posso entrar aqui, Henrique? Com licença, entrando na casa do Henrique. Olha aí, mostrando ao vivo na tela do Tá Na Hora SC. Deu para levantar as pranchas de surf, os móveis aí, para recuperar. Tem uma parte aqui de cima também que acaba ajudando, mas é o drama de quem mora aqui realmente. É a realidade de quem passa por esse problema, não só no sul da ilha. A gente presenciou e recebeu vários vídeos também no norte da ilha. Situação complicada nos ingleses. Mas hoje, Júlia Matos e pessoal de casa, a nossa equipe está dando uma atenção para o sul da ilha. Porque muito se fala no norte da ilha, né, Henrique? Mas o sul da ilha realmente merece também atenção, né? Não, com certeza, né? A ilha é magnífica, né? Qualquer ponta, extremo sul, extremo norte, leste-oeste, está merecendo uma atenção ainda, prefeito. Tá certo, Henrique. Obrigado por deixar mostrar a realidade aqui na sua casa. E hoje, além da casa aqui do Henrique, nós entramos também, Júlia Matos e pessoal de casa, numa escola. E você acredita que uma escola que foi inaugurada no final de 2023 está numa situação, mas olha, numa situação extremamente caótica e preocupante. Para você de casa entender, acompanhe na reportagem que daqui a pouco eu volto trazendo uma novidade em relação a essa escola. Mas a novidade não é boa não, pode rodar. A comunidade chamou e a gente veio conferir de perto um problema que está acontecendo na creche Pequeno Príncipe, no Morro das Pedras, sul da ilha. Olha só, no dia 23 de dezembro de 2023, essa creche foi inaugurada. Linda. Olha só os vídeos. Você vendo aí um dia importante para a comunidade. Mas pouco mais de um ano, acredite, dessa inauguração, a realidade é outra. E quando chove, então, primeiro já começa ali, ó. Pode filmar, Oliveira, por gentileza? A rua vira um caos, vira um rio. Agora, aqui dentro, o cenário assusta, e muito. A gente vai tentar entrar lá para mostrar a situação. Porque a gente recebeu também alguns vídeos. Olha só os vídeos que nós recebemos nesta tarde. Em algumas salas e ambientes, parece uma cachoeira. Mas acredite, isso é uma creche e com pouco mais de um ano desde a sua inauguração. Podemos entrar, Tiago? O Tiago é monitor, ele é pai de aluna que fica aqui na creche e também participa de um conselho, é isso? Conselho escolar, sou representante dos pais no conselho escolar aqui na creche. Tá feia a situação? A gente tem vivido umas situações complicadas aí. Nesses dias, com um pouco de chuva igual aconteceu hoje. Essas aberturas aqui no teto, isso aqui é reflexo do quê? O que aconteceu aqui, Tiago? Aqui foram algumas chuvas que aconteceram, isso não é desse ano para cá, já vem desde o ano passado esses problemas aí. Problemas de calha, de rufo, na construção já. Quando chove, vocês retiram? A gente retira para não ter acidentes. Aconteceu de quase cair, acertar crianças aqui, então a gente acaba tendo que tirar para que isso não venha a ceder com a umidade, né? Agora, esse vídeo que você está vendo agora aí, ó, vamos entrar aqui, enquanto a gente continua o nosso passeio, jornalismo, comunidade, aqui na tela do Tá Na Hora, esse vídeo que você está vendo aí dessa cachoeira, olha só, nesse ponto aqui é que aconteceu o fato. 1, 2, 3, 4 baldes agora estão vazios, mas o pessoal acabou retirando esses baldes até o talo de água porque assustava.
E um perigo danado, né? A gente trocou várias vezes a água aqui, porque caiu uma cachoeira de água aqui. Hoje mesmo estava programado um projeto pedagógico, pessoas vieram fazer um teatro, uma encenação da cultura manezinha aqui. Tem um cenário montado ali de uma casa típica, né? E a gente teve que cancelar esse projeto do dia de hoje por causa dessa quantidade de chuva que tinha aqui dentro. Agora você vê o desespero para quem é pai e para quem é mãe. A creche municipal, a gente está em uma sala que aqui o atendimento é integral. E essa sala, né, a escola, a creche, teve que dispensar os alunos por causa disso aí, ó. Por causa da água que caía do teto. E aí como é que faz para aquele pai, para aquela mãe que está no trabalho, tem que vir às pressas, às vezes até não tem onde deixar a criança, né, Tiago? Exatamente. Aqui atendia as crianças de 4 anos de idade. E aí, quando chegou numa situação da chuva que começava a descer água por todo lado... Olha só, o problema maior é quando tem chuva, né? Você já viu ali. Mas não precisa ter chuva para a gente também observar outros problemas, né? Que são visíveis aqui na creche. Ali você vê que tá todos os parafusos soltando, é o próprio muro ali que tá desprendendo. E ali é um acesso que tem a parte da mata ali, que tem acesso muito fácil, né? É um risco muito grande para as crianças aqui. Aqui é uma creche municipal. O que a prefeitura alega para estar assim? Isso já chegou aos ouvidos deles já desde o ano passado, existe um processo correndo já. E a resposta da prefeitura é que a empresa tem que assumir, que construiu esse prédio tem que assumir isso como garantia. E a empresa, por outro lado, fala que a prefeitura tem parcelas a pagar, tem questões contratuais ali com a prefeitura que também não foram honradas. E cada um joga para um lado, o outro joga para o outro lado e a gente fica no meio disso aqui. Devido a esse processo, a gente não pode nem fazer paliativos de conserto, porque estamos aguardando agora uma perícia judicial e a gente fica nessa situação toda vez que chove. Creche com apenas 1 ano, já desse jeito. Como o nome do programa é Tá Na Hora, eu acho que tá na hora de arrumar, né, Tiago? Já tá na hora de arrumar. Isso é um problema que a gente vem convivendo desde o ano passado. Estamos aguardando soluções definitivas aí, né? E hoje mesmo aí as crianças dentro das salas de aulas, que também tem problemas dentro das salas de aulas, que corre água dentro da sala de aula. Então é bem complicado conviver com isso aí. Pois é, estivemos nessa tarde lá com imagens do Fernando Oliveira. Você viu a situação. Quando a gente chegou no local, a chuva tinha dado uma trégua, porque os vídeos que você teve oportunidade de acompanhar aqui no Tá Na Hora foram feitos antes da nossa chegada, porque estava chovendo forte. Mas acredite você, 15 minutos atrás, nós recebemos mais um vídeo do Tiago. 10 minutos atrás, na verdade. Pode rodar aí, produção. Olha só como é que está o cenário agora à noite, nessa mesma creche. Voltou a chover forte e voltou a água entrar com tudo nessa unidade de ensino que é fundamental. Sendo assim, provavelmente amanhã, os pais não vão poder deixar os seus filhos novamente na creche por conta dessa situação. Nós tentamos, durante todo o período da tarde, após a conclusão dessa matéria, um retorno por parte da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Florianópolis e até agora, quando são 19h02, ainda não tivemos uma resposta. O espaço segue aberto. Por outro lado, recebemos agora há pouco um comunicado da Defesa Civil em relação às chuvas aqui no município. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Defesa Civil, informa que a cidade segue em estado de atenção devido às fortes chuvas intensas e também persistentes que atingem o município na noite dessa quinta-feira. O grupo de respostas aos desastres formado por equipes da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Secretaria de Infraestrutura já está atuando nas ocorrências registradas. Até o momento foram registrados diversos pontos de alagamento nas regiões sul, onde a nossa equipe está agora, leste e norte da ilha, com destaque para os bairros do Campeche, onde estamos nesse exato momento, e Ribeirão da Ilha, além de Lagoa da Conceição, Rio Vermelho e também Ingleses. Portanto, tem que ficar em alerta, que segundo informações, apesar da chuva ter dado uma trégua agora, há a possibilidade de continuar chovendo. E desse jeito, a gente termina essa participação, porque esse é o nosso jornalismo. Olha só, dentro de um rio? Não! Estamos numa servidão. Quando chove, alaga tudo. Diria o manezinho, Júlia Matos, sem condições,
Toca o Tá Na Hora? Cleiton Ramos, e a gente acompanhando de perto, né? O Cleiton, olha só, com as botas na água, mostrando para vocês a realidade da comunidade aqui de Florianópolis, de alguns pontos agora aqui do sul da ilha. E com relação a essa escola, a gente vai seguir acompanhando o caso, esperando uma resposta, claro, da Secretaria Municipal de Educação com relação à infraestrutura da escola e também o acolhimento dessas crianças que a gente espera que tenha aula nos próximos dias. Agora, pessoal, vocês vêm acompanhando comigo e com Cleiton Ramos, o caso da carreta que pegou fogo no Morro dos Cavalos, na BR-101, nesse final de semana, no domingo. A gente viu ali mais de 20 veículos atingidos, né? 24 veículos, no caso, incendiados por causa desse acidente e 5 vítimas confirmadas, vítimas que tiveram algum tipo de lesão, algum tipo de consequência física por esse grande acidente. 2 delas estão aqui com a gente hoje, Fabiano Fortunato Ávila e Matheus Vieira Ávila, pai e filho. Dedicaram um tempinho deles hoje para conversar com a gente, contar como é que foi esse acidente. Primeiro, abro as portas do Tá Na Hora de Santa Catarina para vocês. Muito obrigada, Fabiano e Matheus, o filho, né? Que estavam juntos nesse acidente. E eu começo já perguntando para vocês, que susto, né? Como que vocês lidaram com a situação, com o pânico e, claro, com as consequências disso que eu já fiquei sabendo, consequências físicas, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente estava parado no trânsito ali na sentido Florianópolis, ali no Morro dos Cavalos. E, no caso, eu percebi que o caminhão se perdeu, né? Devido à alta velocidade. E quando eu vi que ele ia virar, eu parei o carro, né? Infelizmente, quando ele tomou, ele jogou o álcool em cima do carro que estava à frente, que era um Renault Clio. E nisso a gente tentou dar uma ré, né? Mas aí o problema maior que eu vejo ali é que, como o combustível escorreu pelo lado da carreta, tem umas canaletas ali embaixo do guarda-reio, né? Aquele combustível ele passou para o outro lado da nossa pista, foi onde começou a pegar fogo nos carros. Né? E a gente, no meu caso ali, né? Eu tentei, na hora eu peguei e pedi para todo mundo sair, daí o meu filho mais velho ficou trancado na parte de trás, né? Eu tentei descer para ajudar, aí só que não dava para sair porque o carro estava muito encostado no guarda-reio. Aí ele saiu pelo outro lado e quando eu fui entrar no carro, já estava pegando fogo em mim, né? Aí na verdade, eu fui o último a sair do carro. Quando eu saí, já estava pegando fogo, né? Aí eu tive queimadura nas mãos. E assim, o susto, né? Que é enorme, né? O calor era intenso, assim. Coisa de segundo ali, a gente podia ter morrido tudo. E você viveu isso com seu filho, né, Fabiano? Matheus, eu vou perguntar para você agora. Ter vivido isso com seu pai, com seu irmão, ver o pânico dele na hora, inclusive para ajudar vocês, né? Como é que foi esse momento? Assim, como eu fui o primeiro a sair, eu saí correndo, eu atravessei pro lado que estava vindo fogo, que eu ia ver que ele ia para mato fogo, não para direto na pista. Como eu fui o primeiro, saí correndo, olhei ali pro carro, eu não achava meu pai, nem meu irmão, só achei a namorada dele lá. Eu disse, estão ali pegando fogo ali no carro, tudo, não tem mais o que fazer. Quando eu olho, eu só não me lembro se era o pai ou era o meu irmão que gritou ali para mim, já deu um alivio na hora. Na hora a gente se perdeu tudo, né? Porque cada um correu para um lado, né? Eu, como fui o último, aí até tem uma imagem aí que mostra que quando eu saí do carro já estava pegando fogo na pista lateral, né? Embaixo do carro, tudo. Né? Imagens de fato, Fabiano, impressionam, né? As imagens impressionam, eu imagino, se para nós, vendo o vídeo, já impressiona, imagina para vocês que estavam perto, que estavam, inclusive, próximo às chamas, né? A ponto de Fabiano também se ferir durante esse acidente. Fabiano, o que é importante também perguntar vocês foram provavelmente atendidos também pelo Corpo de Bombeiros e até retornarem para casa todos juntos, né? E que alívio. Mas a empresa também do caminhão, da carreta, né, que explodiu, entrou em contato com vocês, com a família? Tem alguma orientação a partir de agora com relação ao veículo de vocês? Não. A gente não teve contato nenhum, nem da empresa da carreta, nem da concessionária. Até por sinal, quando eu desci ali o morro correndo, ali tinha uma viatura, uma ambulância da Artérios ali, que eu pedi água para botar nas mãos. Os caras foram, assim,
muito devagar. Inclusive, eu pedi para os outros motoristas que estavam ali, né, água, né, para colocar nas mãos, porque ardia muito. E daí a gente fez o boletim de ocorrência, né, para acionar o seguro do carro. Né, e a gente está vendo aí quais as outras providências que vai tomar, né, em virtude que ali, para mim, na verdade, eu acho que é um erro de projeto, né, porque não tem uma área de escape, não tem acostamento. Se tivesse canaleta entre os guarda-reio ali, não tinha acontecido aquela tragédia toda. Uma tragédia, né, Fabiano? E a gente vê, né, claro, trazendo aqui no Tá Na Hora Santa Catarina essas histórias. E que bom que vocês estão aqui hoje para contar essas histórias pra gente, né? Não tivemos óbitos nem vítimas fatais no acidente, mas é algo que impacta, né? Então, o que tu sente hoje? Qual o teu sentimento hoje após esse acidente? Pra mim como é que eu vou te dizer? Faz um ano e meio atrás eu fiz transplante, né? Já ganhei uma vida nova, né? E com essa daí foi outra vida que eu ganhei, né? Foi outro livramento aí que Deus me deu. E não tem, né? Não tem explicação, né? É coisa de segundo ali, eu acho que eu tinha morrido. Fabiano, toda a equipe do Tá Na Hora Santa Catarina agora manda um abraço muito grande para você, para o Matheus, para a sua família. A gente agradece a sua disponibilidade de vir com a gente hoje, contar a história de vocês, contar sobre esse impacto, esse acidente que tem ainda impactado e vai continuar impactando ainda muitas pessoas, até a gente trazer aqui esses resultados, né, essas histórias findadas. A gente vai seguir acompanhando, inclusive, como que vai ser o processo de vocês, das vítimas, com relação ao retorno dos carros, né, indenização, ao contato com a empresa. A gente se compromete com vocês a continuar cobrando, não só da empresa, mas também dos poderes que devem ajudá-los depois desse acidente. Então, muito obrigada pela participação hoje. E eu espero, né, que os próximos dias sejam muito melhores, com essa segunda vida nova que você ganhou, Fabiano. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece. Agora, atenção você que mora em Blumenau. Por lá, a empresa responsável por arrumar as ruas depois das obras do SAMAI pediu a rescisão de contrato. É isso mesmo. A mudança impacta os serviços. A repórter Natiele Oliveira tem os detalhes pra gente. Isso mesmo, ou seja, os serviços de manutenção realizados hoje pela cidade, pelo SAMAI, vão ser diretamente impactados. Isso porque a empresa que pediu a rescisão do contrato é a responsável por realizar os reparos, ou seja, tapar os buracos que são feitos na via para realizar essas manutenções. Segundo o SAMAI, a Atos Engenharia alegou estar enfrentando problemas financeiros, o que causou a não continuidade dos trabalhos. Com o comunicado, o SAMAI passou a dar andamento no processo para a rescisão contratual e a aplicação das devidas penalidades, conforme prevê a legislação. Agora, o plano é formalizar a contratação de uma nova empresa. A intenção é sugerir à nova prestadora de serviços que recontrate as pessoas que já vinham atuando nesta empresa para assegurar a mesma qualidade, conforme informou a autarquia. Ainda não há uma data para a contratação da nova empresa e o SAMAI espera que seja o mais rápido possível. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Roberto Azevedo aqui comigo. Pessoal, duas grandes polêmicas que podem atrapalhar e até barrar o leilão da antiga rodoviária em análise agora na Câmara de Florianópolis. É isso, Roberto? Boa noite. É verdade, verdade. Boa noite, Júlia. Boa noite você que nos assiste. Mais um episódio nesta novela. E aí, quando eu contar para vocês, vocês podem acreditar que tudo que eu estou falando está respaldado por documentos. Mas vamos lá. Vereador Leonel Camazão, do PSOL, que é da oposição ao prefeito Topázio Neto, do PSD, fez a seguinte declaração na Câmara. Depois de que se descobriu que havia 2 registros, 2 matrículas no primeiro ofício de imóveis aqui da capital, cartório, para esta rodoviária, antiga rodoviária, uma pertencente ao governo do Estado, uma matrícula do governo do Estado e outra da prefeitura, pasmem. O vereador apurou que em 1989 foi aprovada uma lei e sancionada pelo então prefeito Espiridião Amin Helou Filho, e nesta lei dizia que poderiam vender esse imóvel. Ou seja, tem um princípio legal que você não pode repetir a lei por a causa e pelo motivo que ela foi constituída. Já existe uma lei que determina a venda desse imóvel.
E qual é o problema? É que em 1942, o governo do estado adquiriu esse imóvel. Em 1957, a prefeitura contratou uma empresa para edificar a obra da antiga rodoviária, entregue em 1959. Aí você tem o caso das duas matrículas. Na administração de César Souza Júnior foi pedida a matrícula da prefeitura, só que o estado já tem esse material. A explicação da prefeitura é que ela prefere que vá para a vara que cuida dessas questões de propriedade, para que seja decidido na justiça quem é o dono e se o processo continua na Câmara, que também tem que analisar agora essa questão da lei anterior, aprovada em 1989. E a prefeitura, Júlia, diz o seguinte: este imóvel sempre foi da prefeitura, porque lá no século XIX, vou repetir, no século XIX, 1815, a coroa portuguesa destinou esse terreno para a prefeitura de Florianópolis. Ou seja, nós vivemos numa capital do estado que é aparentemente uma terra sem lei. Nós temos o caso histórico do mercado público, onde durante quase 3 décadas as pessoas não pagaram aluguel nem tributos. E agora temos essa história da rodoviária, da antiga rodoviária, onde também estava acontecendo isso, as pessoas não pagavam aluguel para o município nem tributo, e agora a gente não sabe nem quem é o dono real da empresa, que vai ser decidido, ou da empresa não, do prédio, do terreno, o que vai ser decidido na justiça. Estamos bem encaminhados, viu? Nós estamos muito bem encaminhados. Eu tenho até medo, daqui a pouco, se não vou encontrar um fóssil aí dentro que vai dizer que é ele que é o dono do imóvel. Está difícil, né? Está difícil, mas essa é a história. Uma briga judicial que virou briga política e que agora volta a ser judicial de novo. E a gente aqui esperando uma resposta, né? Um destino para esse espaço. Essa área é uma das mais nobres de Florianópolis. Pode virar tanta coisa, né, exatamente, Roberto? Entre as avenidas Mauro Ramos e Hercílio Luz. Ou seja, e agora também tem uma alegação por parte da oposição de que esse prédio tem contornos arquitetônicos modernistas e que é uma joia desse tipo de estilo de arte. Não é tombado, senão seria outro problema. Verdade. Dito Obrigada. Isso, obrigada, amanhã. Roberto, por noite. hoje. E até amanhã, boa noite. Boa noite. Eu me antecipei, né? Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Pessoal, a gente vai agora para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. A gente fica com imagens de Florianópolis, 21 graus na sua tela. Tá na hora, Santa Catarina retorna. Muito obrigada pela sua audiência. A gente segue aqui girando por toda Santa Catarina para falar sobre os impactos da chuva. E a gente volta com Sofia Gonzalez, que está me chamando lá do norte da ilha. Sofia, você já está em outro ponto da ilha de Santa Catarina, também já compartilhando com a gente informações sobre os alagamentos e esse impacto com a comunidade. Como é que está por aí? Onde é que você está, Sofia Gonzalez? Pois é, Júlia, a gente recebeu vários vídeos na tarde de hoje também da região de Canasvieiras, que é onde nós estamos nesse momento, né? Os vídeos que nós recebemos mostravam, assim, a parte aqui do centro também, tem alguns deles, com uma capa de água no chão, né? Uma verdadeira capa de água no chão. E a gente percebe que nesse momento já escoou bastante, já baixou. Alguns minutos atrás já não estava mais chovendo aqui no local, mas a chuva está assim, Júlia. Em poucos minutos volta bastante, chove bastante, depois para. Mas nos intervalos a gente percebe que tem até algumas pessoas caminhando aqui, muitos turistas ainda aqui na região de Canasvieiras. Mas está assim, chove e para. Só que a gente conversou também com alguns comerciantes aqui do local, né? Parece que em alguns momentos da tarde de hoje chegou até a cobrir a rua e subir um pouco de água aqui na calçada, mas rapidamente escoou. Então, eu diria que a situação aqui no momento está bastante controlada, sim, né? Claro que a gente tem que continuar atento, porque ainda tem alerta de chuva para os próximos dias, mas no momento a situação aqui está relativamente controlada, viu, em Canasvieiras. Obrigada, Sofia, pelas informações. A gente vai seguir, então, girando com os repórteres. Daqui a pouquinho eu volto com você, viu? Muito obrigada. Agora a gente vai falar sobre uma lombada eletrônica instalada em uma das principais ruas do bairro Comasa, em Joinville, que continua inativo mesmo depois de instalado no início do ano. O equipamento foi colocado no local após denúncias dos moradores ao jornalismo do SCC-SBT. É isso mesmo, mas até agora esse dispositivo continua sem operar na localidade. O Renato Santos
volta aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina para falar ao vivo e explicar o motivo dessa lombada nunca ter sido ligada. Renata, a gente tem alguma previsão do que pode acontecer por aí? Se vai ter alguma diferença para a comunidade? Boa noite. Boa noite novamente, viu, Júlia? Pois é, sem previsão por enquanto, segundo informou agora há pouco a Prefeitura de Joinville. Para confirmar isso tudo que você mostrou agora e está falando do nosso jornalismo, olha só. Essa lombada eletrônica foi instalada no início do ano. Esta é a terceira vez que o nosso jornalismo retorna à rua Prefeito Baltazar Buschler, aqui no bairro Comasa, para mostrar a situação. A primeira vez que a gente veio aqui, moradores pediam a construção de uma faixa elevada por causa do grande número de acidentes que acontece nessa localidade. Depois foi instalado essa lombada eletrônica. Naquele período, quando viemos aqui, a prefeitura havia falado que na semana posterior o equipamento iria entrar em modo de funcionamento, mas até agora continua da mesma forma. Aqui do meu lado, alguns moradores que estão revoltados com a situação e preocupados também. Afinal de contas, os acidentes continuam acontecendo. O Falcão é líder comunitário, ele que entrou em contato com a nossa equipe. Falcão, a preocupação continua. A preocupação continua. Estamos aí mais ou menos 7 anos, né, buscando soluções na mobilidade urbana da nossa região e não atende a demanda. A nossa demanda aqui são lombofaixas e semáforo, né? Esse semáforo aí, a gente fez reunião com as lideranças e não é de interesse, não traz segurança. A comunidade hoje nós temos um grande número de sequelados, né? Pessoas em coma vegetativo, pessoas incapacitadas para trabalhar, amputados. Os acidentes são constantes e diários e a gente está aí na expectativa, esperando da gestão os investimentos que a gente tem debatido com eles. Tá entendendo? A nossa região é uma região que mais envelhece na cidade. Um grande número de idosos, os nossos idosos não têm mais segurança para circular, para vir na lotérica, estão refém dentro de suas casas, ansiosos, né? E com depressão, e a gente quer uma atenção, e a gente quer saber o que está acontecendo na região leste de Joinville, que não vem investimento na área de mobilidade urbana. Tá bom, Falcão. Olha, aqui do meu lado está a dona Terezinha. A dona Terezinha, Júlia, é esposa de uma das vítimas de acidentes aqui da rua Baltazar Buschler. O marido dela sofreu um acidente, está em estado crítico, não anda, não fala. E agora um problema muito sério para a senhora e para toda a sua família, né, dona Terezinha? Sim, meu marido vai fazer 2 anos em frente de casa, que aqui é um problema. Nós queremos lombada elevada, a gente não quer essa lombada aqui. A gente tem pedido várias vezes, tá o meu marido ali, ó, eu pagando o cuidador desse tempo todo, porque ele não anda, não fala, e é um movimento, uma coisa de louco. Eu tô em condições de não atravessar mais a rua. Assim, eu tenho medo, porque é demais. É muito acidente aqui em frente à nossa casa aqui. É um horror isso aqui. Tem mais gente, tem mais uma senhora que foi atropelada em novembro também, que está na cama. E tem mais outro senhor ali embaixo. Olha, todo instante é bombeiro passando aqui. Hoje de manhã 3 vezes passou o bombeiro aqui para baixo. Tá bom, muito obrigado, dona Terezinha. Olha, entramos em contato com a Prefeitura de Joinville, que por meio de nota disse que esse equipamento que vocês observam agora nas imagens do Fábio Fernandes não foi ainda colocado em funcionamento, porque ele depende da aferição que é feito pelos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. E falaram que apenas após a conclusão da calibração é que esse equipamento vai entrar em funcionamento. Mas como já mostramos aqui, exatamente todos esses moradores, comerciantes, idosos, representantes da associação, comerciantes importantes que trabalham aqui nessa localidade. Essa senhora que você observa agora, por exemplo, Júlia, é dona de uma clínica aqui da localidade, uma instituição importante aqui nesse bairro, estão revoltados com a situação e dizem que o não funcionamento continua afetando a segurança do local e pedem, além da lombada eletrônica, também a construção de uma faixa elevada e semáforos, também ao longo da rua Prefeito Baltazar Buschler. A gente encerra, portanto, a nossa participação, mostrando, Júlia, essa triste realidade de quem mora aqui na Zona Leste de Joinville. Retorno com você no estúdio.
Renato, ouvir a comunidade ao vivo é isso aqui. Muito obrigada pelas informações, pela sua disponibilidade. Foi até a comunidade, conversou com o pessoal e trouxe aqui no Tá Na Hora Santa Catarina pra gente, direto do norte do estado. Agora, pessoal, vamos se planejar para o final de semana? Tá na hora, quinta-feira, da Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, dia 11, Florianópolis abre a Semana Municipal do Livro Infantil, com muita contação de história, teatro e atividades gratuitas para todas as idades. A programação começa às 9 horas com contos cênicos e segue até às 14 horas no Teatro Sesc Prainha, com o espetáculo O Sumiço da Tainha de Ouro. É isso mesmo, é só chegar e aproveitar. E a cidade inteira está convidada a viver essa viagem pelo mundo da imaginação. Agora, em Penha, a cidade de Penha entra no clima de Páscoa com a Páscoa Encantada, uma programação especial cheia de atividades para as crianças e totalmente gratuita, viu? Do dia 12 ao dia 20 de abril, as praças do Coreto, da Igreja Matriz e da Praça do Skate, no bairro Armação, vão receber ações promovidas pela Secretaria de Turismo e Fundação Municipal Cultural Picucho Santos, com apoio da ACIPEM, Beto Carreiro World e Credifos. Pensa no evento, viu? É diversão garantida para toda a família. Vem de vários cantinhos da cidade com muita alegria, cultura e espírito pascal. Então, prepare os pequenos e aproveite. E olha que no sábado, dia 12, Itajaí também entra no clima de Páscoa com uma programação especial para toda a família. Das 9 às 17 horas, na rua Hercílio Luz e nas praças Arno Bauer e Vidal Ramos, no entorno da Igrejinha Velha, vai ter a charmosa Casa do Coelho para fotos, pinturas, casquinhas, recreação para as crianças, pintura facial e, claro, presença dos coelhinhos da Páscoa também para essas crianças. Enquanto isso, claro, o comércio local vai participar com um super sábado e a divertida caça às ofertas nas lojas da região. Então, para você que é da cidade, também se prepare e já prepare as suas crianças para levar para esse evento sensacional. E agora, você aí da Serra Catarinense, já tem programa para o dia 12 de abril? Eu tenho para você. Então se liga, porque São Joaquim vai ser tomada por arte, cultura e sabores em evento que promete movimentar a cidade, viu? É o Festival de Rua, é tudo na praça, que acontece na Praça Cesário, na Praça Cesário Amarante, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Um dia inteiro de atividades para todas as idades, com música, gastronomia, atrações culturais e muita diversão. Então, anota aí, 12 de abril, das 10 horas às 18, na Praça Cesário Amarante, 12 de abril, perdão, deixa eu corrigir com vocês, e a cidade toda vai estar lá. Então, quem deixou aqui o convite para vocês é a secretária de Turismo da cidade, olha só. Olá! E o Tudo na Praça, o nosso Festival de Rua chegou! No próximo sábado, dia 12 de abril, a partir das 9 da manhã, aqui na Praça Cesário Amarante em São Joaquim, temos uma programação incrível te esperando. Começamos às 9 da manhã e vamos até às 18 horas, com muita música, arte, sabores, cultura. Temos cinema. A Casa da Cultura estará oferecendo sessões de cinema. Exposições na Casa do Turismo, para quem curte a história de São Joaquim, a história da maçã, também teremos. Teremos o wine bar com os vinhos de altitude, teremos a cerveja do Boava, teremos espaço kids para as crianças e descontos imperdíveis no comércio de São Joaquim. O CDL é nosso parceiro e está, sim, providenciando descontos para você que estará na nossa cidade no próximo sábado, dia 12. Vem para a Praça Cesário Amarante, que é tudo na praça. É uma forma de reunir a população e juntar com o comércio, né? Que iniciativa bacana. Agora a gente vai para Blumenau, que divulgou um balanço dos primeiros 100 dias da administração. O prefeito também anunciou investimento para a área de segurança pública por meio de uma parceria público-privada. A Natiele Oliveira tem mais informações. Isso mesmo, a cidade terá um sistema de monitoramento com uso de inteligência artificial pelas ruas e dentro das escolas públicas municipais. A ideia é ter uma muralha digital com câmeras para reforçar a segurança no mesmo estilo que ocorre no Parque Vila Germânica durante a Oktoberfest. Para tirar a ideia do papel, o governo precisará de cerca de 84 milhões de reais. O anúncio foi feito pelo prefeito Egídio Ferrari em uma coletiva de imprensa por conta dos 100 dias
dias do mandato dele, completados nesta quinta-feira. O pacotão vai incluir outros itens, como a modernização das luminárias da cidade, que serão todas em LED e com tecnologia que vai alertar as equipes quando a lâmpada estragar. A previsão é de uma economia de 6,6 milhões de reais por ano com essa troca. O prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, explica mais sobre como vai funcionar esse sistema. Vamos acompanhar. Então vai ser uma grande integração, reconhecimento de pessoas, reconhecimento de objetos, de ações dessas pessoas, de movimentos. Então daqui a pouco, se alguém estiver carregando uma arma, enfim, qualquer movimento suspeito, a inteligência artificial hoje é capaz de identificar, trazer isso para o operador que está aqui, porque só o monitoramento já se mostrou inviável para que a gente tenha toda a segurança, né? Para o operador ficar aqui assistindo dezenas e dezenas de imagens, ele não consegue por si. Então a gente precisa dar tecnologia, reconhecimento facial, reconhecimento de placas. Se tudo ocorrer conforme o previsto, até o fim do ano, haverá a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação. Depois disso, ela terá o prazo de 1 ano para implementar esse novo sistema. Volto com vocês aí no estúdio. Pessoal, chuva em toda Santa Catarina. Essa quinta-feira foi um dia mais difícil para o pessoal. E o alerta da Defesa Civil segue até o final dessa sexta-feira, né? De amanhã. Mas a previsão já traz notícias boas para a gente. É isso que eu vou chamar agora. Previsão do tempo. Pode dar aquela respirada, porque nessa sexta-feira, dia 11, promete sol e tempo firme em boa parte do estado, viu? No Grande Oeste e nos Planaltos, o céu fica limpo, com poucas nuvens, mas se você está no leste do estado, atenção. A circulação marítima deixa o tempo mais fechado e pode trazer chuva pra gente sim. Nessas áreas, o alerta é para alagamentos e enxurradas pontuais, aquela chuva que cai toda em uma hora, sabe? Então, vale redobrar o cuidado. E sobre as temperaturas, amanhã segue fresquinha, com mínimas entre 12 e 17 graus no oeste e Planaltos e entre 17 e 21 graus no litoral e Vale do Itajaí. Durante a tarde, o calor aparece mais um pouquinho, 30 graus no oeste e máximas de até 26 graus nas outras regiões. E quem vai encarar o mar, atenção! O mar continua agitado, com ondas de até 3 metros aqui na Grande Florianópolis. A gente vai dar aquele giro nas regiões catarinenses agora para vocês, com máxima, olha só, de 30 graus no extremo oeste, com o solzinho aparecendo desde o começo do dia. Vale do Itajaí com máxima de 22 graus. A chuvinha pode aparecer no final da tarde. Aqui na Serra Catarinense, máxima de 21 graus, mínima de 13 nessa sexta-feira. Norte de Santa Catarina com máxima de 24 graus, mínima de 13. Também uma chuvinha no final da tarde. Mas aqui, região leste de Santa Catarina, Grande Florianópolis com máxima de 24 graus e a chuva deve persistir por mais um tempinho, pessoal. Sul de Santa Catarina vai ter um solzinho na maior parte do dia com máxima de 24 graus. Agora me acompanha que a gente vai mostrar as suas cidades, as cidades mais pedidas aqui no nosso telão da previsão do Tá Na Hora Santa Catarina. Olha só, temos aqui para sexta-feira, já separadinhas as nossas cidades, Chapecó com máxima de 24 graus, sol na cidade de Chapecó, oeste do estado, Laguna com máxima de 22, com chuva garantida, pessoal, Araquari também com máxima de 23 graus, chuvinha aparecendo, Itapema com máxima de 24 graus e Botuverá com máxima de 20, mas o sol deve persistir durante a tarde. Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente retorna para o Tá Na Hora Santa Catarina para mostrar mais um pouquinho da chuva para vocês. Imagens de Blumenau na sua tela, Rio Itajaí-Açu, 21 graus por lá. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Estamos de volta com muita informação de qualidade, todos os destaques de Santa Catarina. Olha só, nessa quinta-feira, a Secretaria do Meio Ambiente de Santa Catarina lançou um projeto inédito para mapeamento da Baía da Babitonga, considerada a maior de Santa Catarina. O estudo terá duração de 13 meses e deve apontar os principais impactos ambientais causados nessa área. Os investimentos anunciados nesta quinta-feira pelo governo do estado vão contribuir ainda mais para a preservação da Baía da Babitonga. O projeto é inovador e vai permitir o mapeamento dos usos da área que abrange territórios de 6 municípios da região. Para Adriano Silva, prefeito de Joinville e presidente da Amunesc, o projeto vai trazer vantagens principalmente para o setor turístico da região.
Nós estamos fazendo também um trabalho para que o turismo regional seja desenvolvido. E aqui em Joinville a gente tem um exemplo de sucesso que é o Barco Príncipe de Joinville, que há décadas faz esse turismo dentro da Baía da Babitonga, um turismo sustentável e que faz com que vários turistas de dentro do Brasil e fora do Brasil possam observar essa natureza exuberante que é a Baía da Babitonga. A iniciativa será conduzida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde. De acordo com o secretário da pasta, com este mapeamento, será possível elaborar um diagnóstico mais preciso do uso do solo da região. E desta forma, as autoridades terão mais informações sobre os impactos ambientais causados na Bahia nos últimos anos. É uma preocupação e, sem dúvida nenhuma, esse estudo vai demonstrar e vai fazer com que todos os atores que estão ali possam sentar à mesa e levantar esse documento importantíssimo que vai lá na frente, em 2026, quando estiver pronto, dar o direcionamento e encaminhamento para o que pode ser feito e realizado na Bacia da Babitonga. O estudo completo terá duração de 13 meses. O levantamento de dados se dará principalmente por causa do grande avanço da industrialização no município de Joinville, que detém a maior parte da área territorial da Baía da Babitonga. Com o avanço da indústria nesta região, a expansão urbana também aconteceu, de forma descontrolada, o que pode ter causado mudanças significativas na área de preservação. Por isso, as autoridades acreditam que esse planejamento deve ser cauteloso, para garantir o equilíbrio econômico, mas também manter a conservação ambiental do local. Esperamos, desta forma, unir tanto o aparato legal, como aparato de participação social em busca de resoluções que visem o uso e o desenvolvimento sustentável da região. A Baía da Babitonga é considerada a maior do estado de Santa Catarina, com mais de 130 quilômetros de extensão. Ela também é conhecida como Santuário Marinho do Estado, devido à grande população de guarás e toninhas, uma espécie de golfinhos que só vive nesta região. A Bahia também abriga 2 portos, o de São Francisco do Sul e Itapoá, além de ter a maior área de manguezal do território catarinense. A área de preservação ambiental ainda conta com 24 ilhas e tem uma paisagem exuberante, o que chama a atenção de turistas que vêm de todas as regiões do Brasil para conhecê-la. Começou nesta segunda-feira mais uma edição da Feira de Páscoa da APAI, em Chapecó. As vendas vão até dia 17 de abril ou até enquanto durar o estoque. O repórter Felipe Bastos está chegando com mais detalhes para a gente. Olha que lindo! É isso mesmo, os produtos estão sendo vendidos até o dia 17 de abril na sede da APAI aqui em Chapecó, que fica no bairro Palmital, das 8 horas da manhã até as 11, da 1h45 da tarde até as 5. O grande destaque são as casquinhas recheadas com o tradicional cri-cri e as cestas decoradas com pompons. As peças fazem parte das coleções Ouro e Prata, com temas variados como vovó, vovô, flores, emojis e muito mais. Tudo isso foi feito pelas mãos dos próprios alunos da APAI. São cerca de 220 cestas e 1.750 casquinhas, produzidas com muito carinho, criatividade e dedicação. Eles participam de todas as etapas, desde a limpeza das cascas até a decoração final. Um trabalho que cada um faz, que fazer cestas, importante, trabalho, equipe, os aqui também, todo o trabalho, todos os alunos fazem isso. Mais de 250 cestas feitas com pompons, são mais de 1.600 e poucas casquinhas, são decoradas por ele. Esse ano nós temos nas casquinhas decoradas a família, o vô, a avó, o pai, a mãe, o filho, a filha, os coelhinhos, os emojis, tem uma variedade de casquinhas. Todo o valor ele fica em função da própria feira mesmo, de primeiro arrecadar os produtos para a feira do ano seguinte e as coisas que precisam ser feitas aqui na instituição. E as casquinhas custam entre R$ 5 e R$ 10. As cestas saem por R$ 30 a unidade,
com preços promocionais de R$ 55,00 para 2 e R$ 80,00 para 3 cestinhas. Além de levar um presente artesanal e cheio de significado para casa, quem compra também ajuda a APAE a continuar fazendo a diferença na vida de tantos alunos e também de muitas famílias. Voltamos ao estúdio. Que coisa mais linda, pessoal! Essa não é a única reportagem que a gente vê por aqui relacionado à APAE. E a APAE de Santa Catarina tem sempre projetos lindíssimos. Rendem imagens lindas como essa, que trazem não só esse colorido da Páscoa, mas o colorido que é ter carinho pelo outro, inclusão, como diz meu irmão Bus, muito querido aqui no meu ouvido, olha só. Vocês sabem que amanhã, 11h15 da manhã, tem SCC Meio-Dia. Fernando Machado com vocês. Boa noite a todos aqui do Tá Na Hora Santa Catarina, alegria falar com vocês. Amanhã no SCC Meio-Dia, todos os destaques de Santa Catarina no jornalismo em tempo real aqui do meio-dia. Vamos mostrar a situação do CRAS em Florianópolis. A comunidade vem reclamando da falta de atendimento e falta de estrutura. A gente mandou um repórter para conferir a situação de perto, meses depois da cobrança já ter sido feita aqui no SBT. Depois da denúncia, a prefeitura se comprometeu e a gente voltou lá para conferir. 11h15 ao vivo. Até lá. É isso aí, muito obrigada, Fernando Machado. E é isso, pessoal. Agora eu me despeço de vocês aí de casa. Um abraço meu e de Cleiton Ramos, que estava na comunidade com vocês. Um abraço e até amanhã. Amanhã tem Tá Na Hora Santa Catarina e a gente te espera por aqui. Imagens de Chapecó na sua tela. Olha só, a gente vai finalizar com essa imagem lindíssima. Tempo seco por lá e Florianópolis também. Chegando na tela, chuva por aqui. Amanhã a gente retorna.